Quero chamar o pastor Ananias. O pastor Ananias é nosso missionário em Camanducaia. Estamos com uma plantação de igreja lá, para aqueles que não sabem. E o trabalho é árduo, né? Mas Deus tem abençoado, né? Pastor Joel não está aqui essa noite, porque amanhã ele vai fazer um exame que precisa tomar anestesia geral. Então necessita de repouso, todo um cuidado pré, tá bom? Então, eu queria orar pelo pastor Joel e já orar pelo pastor Ananias também. Tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar, em primeiro lugar, o pastor Joel nas tuas mãos, agora, amanhã, com esse exame que ele vai fazer, tomando anestesia geral, que o Senhor conduza tudo, que ele passe pelo exame de maneira tranquila, que o resultado seja o esperado e que o Senhor realmente possa estar o abençoando nesse dia, nesta noite, também amanhã, e no retorno para cá também, cuidando de tudo. Quero também colocar nas mãos do Senhor essa noite aqui. Nós já oramos, já fomos desafiados sobre missões, já cantamos e louvamos, e agora queremos ser desafiados pelo Senhor. Então usa, pastor Ananias, como ferramenta afiada nas tuas mãos, e usa o nosso coração, trabalhe o nosso coração para que ele seja um vaso preparado para receber a tua palavra, aí que ela possa frutificar e dar frutos na nossa vida. Obrigado, nós te agradecemos, somos gratos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É sempre um privilégio, né, quando subimos aqui no púlpito, assumimos essa responsabilidade de pregar a palavra, né? No meu grupo pequeno lá, talvez é mais fácil, talvez a gente está já mais acostumado, né, com eles. Na sexta-feira tivemos um tempo gostoso lá, fizemos uns comes e bebes também lá, né? Na sexta-feira, foi muito gostoso o tempo com os irmãos. Tivemos aproximadamente uns 13, 14 irmãos lá conosco, as famílias chegando. É uma bênção, o trabalho lá está sendo realizado, né? Mas eu queria desafiar você a orar por aquele trabalho, orar mais intencionalmente mesmo por aquele trabalho. Coloque nas mãos do Senhor. Se você quiser também fazer uma visita, não tem problema, você pode ir lá visitar a gente. Você pode visitar a gente também no dia de culto. Pastor, que dia que tem culto aí? Posso ir? Pode. Se você também quiser dar um testemunho, uma palavra também, fique à vontade. É tão bom quando nós recebemos pessoas, né? Com o intuito de pregar a palavra, de crescermos para a glória do Senhor. Irmãos, o texto que nós vamos usar nessa noite é o texto de Salmos 73. Salmos 73. Eu não sei se os irmãos vão projetar ali, mas o Salmo 73 é algo muito importante, traz algo muito edificante em nossas vidas. Nós vamos, então, observar esse texto. Eu quero que você me ajude na leitura, não vou ler sozinho esse texto. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 28, e você vai me ajudar aí nessa leitura, tá bom? Eu quero ver os irmãos participando da leitura da palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Assentado mesmo como os irmãos estão, nós vamos começar a ler, e vamos começar a ler um após o outro até o versículo 28, tá bom? Todos acharam? Todos conseguiram achar aí o texto? O texto é Salmo 37, 73, tá? Salmo 73. Acharam todos? Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de corações limpo.
Amém. Não sei se você notou lá na leitura, o salmista, quando ele tem o coração ali voltado para as riquezas, né? Olhando para aquelas pessoas que têm bens materiais, olhando para aquilo tudo, ele diz: todavia o Senhor é comigo, né? Ele diz: quando ele entra no templo, então ele consegue ver a glória do Senhor. Ele se volta para o Senhor. Vamos orar, pedir que Deus venha estar conosco, nos orientando em tudo. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que está conosco, um Deus que faz nos enxergarmos além daquilo que precisamos. Nesta noite, Pai, usa-nos como instrumento em suas mãos, nós possamos sempre ser usados por Ti para transmitir as suas verdades. Usa a Tua palavra nesta noite para confrontar os corações e ajudá-los a entender os propósitos. Em nome de Jesus, amém. O livro de Salmos está dividido em 5 livros. O conjunto de livros, então, está dividido em 5 livros. Vocês vão ver ali, do versículo 1, do 1 até o 41, do 2 até o 42 a 47, 73 a 89, são os livros que são divididos em 5 livros. E o Salmo 73 é o terceiro livro dos Salmos e foi escrito por Asaf. Esse Asaf foi um músico, né? Esse foi um músico, ele foi descendente de Gerson, filho de Levi. Você pode ver aí, pode passar o outro slide. Você pode ver aí também onde está escrito, né, em 1 Coríntios, 1 Crônicas 6, de 39 a 43, um dos líderes da música, né? Quando a gente fala em música, então a gente começa a pensar. Nós estávamos no Palavra da Vida, no Palavra da Vida, nós estávamos na PIBA, e quando o Davi Mercury estava passando, nos ajudando a entender um pouco dos Salmos, e ele disse que quando o povo saiu do exílio da Babilônia e caminhando para Jerusalém, onde o rei estava conduzindo esse povo, então essa era a playlist, né, que fala na playlist do povo,
são os salmos, são música, né? E os salmos era a playlist. Então ele falou assim, como o pessoal acha que não tem música, né, na Bíblia? Tem. Então já começa ali. Este salmo foi provavelmente escrito em um contexto de luta espiritual, crise e fé, onde o autor expressa sua frustração ao observar a prosperidade dos ímpios e o sofrimento do justo. Se a mensagem central desse livro, a mensagem central desse capítulo, enfatiza a confiança em Jesus, ele enfatiza a confiança em Cristo Jesus, mesmo diante das dificuldades. Ele enfatiza exatamente isso. Ao final dos Salmos, o autor reconhece a autoridade de Deus que está no controle e que também verdadeiramente controla todo o universo, controla todo mundo e tem o poder em suas mãos. E faz realmente o que apraz, o que ele gosta, o que ele quer fazer, ele faz. Então é interessante observar isso. O texto está dividido assim. O versículo 1, o salmista reconhece a bondade de Deus para com Israel e os puros de coração. O salmista reconhece isso. Do verso 2 ao verso 14, o salmista manifesta a sua inveja dos ímpios. Do verso 15 ao verso 22, o salmista muda a sua perspectiva ao entrar no templo. E do verso 23 ao verso 28, o salmista renova a sua confiança em Deus. A grande ideia do texto, eu queria que você observasse comigo a grande ideia do texto. Alguém pode ler essa grande ideia para nós? Eu queria que você observasse comigo isso. A verdadeira segurança não está na prosperidade, mas na presença de Deus, que faz justiça ao tempo certo, né? Ao seu tempo, ao tempo do Senhor. E nós vamos caminhar um pouco na teologia desse salmo para entender um pouco com relação a isso. Tem muitas leituras, talvez a gente não vai passar por todas essas leituras, mas nós vamos entender um pouquinho. O Salmo 73 ilustra queda, redenção e restauração. Nós vamos trabalhar isso um pouco nesta noite, para que nós possamos entender a teologia desse salmo. O salmista luta com a realidade do pecado e da injustiça no mundo, refletindo a corrupção causada na queda do homem. Se você olhar lá para Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, você vai começar ali. Você vai começar a ver ali. Você vai começar, então, aquela luta, né? Desde Gênesis 3,15, a luta entre a descendência da mulher e a serpente. A primeira história da redenção começa lá. Então já começa a luta, uma luta espiritual começa ali. Quando nós paramos para pensar sobre essas lutas, são grandes homens do passado que passaram por tantas lutas. E nós olhamos hoje, não parou por aí. Você pode olhar também, quando nós estávamos assistindo o filminho, né, de missões, quantas pessoas sofreram ali, né? Aqueles caixão ali, muitas pessoas morrendo. Então a luta é grande, a luta não é fácil. Nós lutamos, até hoje lutamos com isso. Noé, se você vai ver na grande história de Noé também, Noé do capítulo Gênesis capítulo 6, do verso 19 ao verso 30, ao verso 13. Abraão também, você vai ver também na aliança abraâmica, quanto sofrimento, quanta dificuldade eles passaram por ali. Moisés, ao tirar o povo do Egito, né? Quanta dificuldade Moisés atravessou aquele mar vermelho, aquelas dificuldades, Moisés atravessando com esse povo. Irmãos, olhar para esse povo, a gente pensa que é 100 pessoas, 200 pessoas, foi muita gente. Agora você imagina um homem na frente de todo aquele povo, e aquele povo ali dependente exatamente daquele homem. É fácil não, né? Agora você imagina, outro fator interessante com relação a isso. Aquele povo que saíram do Egito, eles viram de manhã, durante o dia, a nuvem, né? Aquela nuvem, ela, além de dar sombra, para não ficar quente, e à noite ela aquecia o povo. Mas mesmo assim, esse povo ainda ficava chateado com Moisés. A luta é grande. Os profetas enfrentaram esse conflito. Israel, apesar da sua dificuldade, sempre teve um remanescente fiel. Apesar de toda essa dificuldade, apesar de todo esse problema, apesar de tudo isso que tem passado, ainda há um remanescente fiel.
Isaías capítulo 10, verso 20 a 24, 22. Toda essa luta encontra-se e descansa-se em Cristo Jesus. O perfeito justo venceu a tentação. E nós vamos ler esse texto que está em Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Leia para nós, quem tem aí para nós pode ler. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. O que está escrito lá? Vamos ler. Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. O que está escrito lá? Alguém leia para nós. Agora você imagina, né? Quantas dificuldades. E muitas vezes, irmãos, nós entramos também na mesma onda do salmista, né? Nós olhamos ao nosso redor, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, parece que o pasto do outro lado é mais verde que o nosso, parece que as pessoas não passam problema, só a gente. Parece que as dificuldades só estão em nós, não estão nas outras pessoas. Nós olhamos isso. Às vezes nós paramos para pensar sobre isso. Às vezes nós olhamos na janela e olhamos lá o vizinho, puxa, esse vizinho tem melhor que eu. E nós olhamos isso, irmãos, mas nós não pensamos que Cristo, ele passou por dificuldade para que você tivéssemos vida com abundância. Olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé, quantas dificuldades esses homens passaram para chegar até aqui. Quantos legados esses homens deixaram para nós? Toda essa luta encontra-se ou descansa-se em Cristo Jesus. Todas essas lutas descansam-se em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja, nós vamos passar por problemas como igreja. Como pessoas individual, nós vamos passar por problema. Não estou falando que você já fez isso, mas a tendência nossa é de olhar para o outro, olhar para as pessoas, para a prosperidade dos outros. Quando Cristo nos ensina, né? E o salmista vai levar-nos a entender que depois que ele entrou no templo, entrar no templo significa estar na presença de Deus. A sua perspectiva muda. E há muito mais. Na igreja, essa batalha continua, pois os crentes são chamados a ser luz no mundo. Resistir à carne, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Resistir à carne, resistir tudo isso. Permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Permanecer firme, mesmo no meio das tempestades da vida. Precisamos permanecer firmes. Mesmo no meio das perseguições. Sustentado pela graça de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39 diz o que, irmãos? Romanos 8, 35 e 39. Alguém lê para nós. Romanos capítulo 8, verso 35 a 39.
Que maravilha, né, irmãos? Observar o texto da palavra de Deus, ela nos encoraja a vencer os obstáculos. Ela nos encoraja a atravessar esse mar revolto. Ela nos encoraja a dar um passo adiante. Olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Então o Salmo 73 passa pela redenção, ele passa pela queda do homem, ele passa também pela redenção. E nós vamos olhar sobre isso. A transformação do salmista ocorre ao entrar na presença de Deus, percebendo que a verdadeira segurança está em Cristo, está em Deus, e não nas prosperidades terrenas. O salmista, ao entrar na presença de Deus, o justo reconhece sua fraqueza e busca purificação diante de Deus. O justo, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o seu coração, ele sabe aonde ele está, ele sabe quem é ele. Você sabe do seu pecado, você conhece você. E busca purificação diante de Deus. Se você olhar Salmo 51, 10, 12, Romanos 7, 23, 24, sabendo que o arrependimento é essencial para que Deus nos molde, nos transforme, para que Deus nos ajuste naquele que precisa ser ajustado. E esse arrependimento é essencial. Se você olhar 1 João capítulo 1, verso 9, Lucas 18, 3 a 14, e que a disciplina do Senhor nos aperfeiçoa. A disciplina de Deus nos aperfeiçoa. Vamos lá, olhar em Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao verso 11. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 5 a 11. Quem achou pode ler, por favor. É interessante que nós observamos esse texto, quando o Senhor nos corrige, muitas vezes, irmãos, a nossa vida vai bem, nossa vida está muito bem, obrigado. E a gente não passa por vales, por dificuldades, a gente vai bem, está tudo bem. Mas, às vezes, quando nós somos corrigidos, né? Quando nós somos corrigidos pela palavra, por algo, nós ficamos chateados, nós ficamos talvez cabisbaixo, nós ficamos emburrados muitas vezes, porque nós somos corrigidos. E a palavra de Deus nos exorta dizendo, a correção, ela nos aperfeiçoa. E quando o salmista entra na presença de Deus, quando o salmista chega na presença de Deus, quando ele chega na presença de Deus no templo, muda a sua perspectiva de vida. Muitas vezes, irmão, nós precisamos nos achegar a Cristo, muitas vezes nós precisamos perguntar, Senhor, como está a minha vida diante do Senhor? Pergunte para Ele, chega para Ele, converse com Cristo. Muitas vezes nós, em vez de olharmos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, nós pensamos em coisas que
o Senhor fala, não precisa disso. E quando nós olhamos a condenação dos ímpios, é real. Como visto na destruição pelo dilúvio, foi real. Sodoma e Gomorra foi real. O exército de Faraó foi real. Então, a destruição dos ímpios é real. Ela é real. A Bíblia descreve isso como sendo real. Mas a glória do justo. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Cristo venceu por nós. Deus evidenciou sobre isso no juízo. Ele evidenciou sobre isso no juízo. Ele colocou sobre isso no juízo. Ele disse que o juízo dele é perfeito. Jesus, ele confirma isso na condenação no último dia, a condenação dos infiéis, né? E a exaltação dos justos. É interessante quando nós olhamos para os textos de Apocalipse, olhamos para os textos também de Mateus, capítulo 25, 31 e 36, olhamos para 2 Timóteo, olhamos para 1 Tessalonicenses também, tem muitos textos que afirmam que o justo vai viver uma vida eterna diante do Senhor. Então, o viver com Cristo é bem melhor do que olhar para as circunstâncias do mundo. Se apegar a Cristo é melhor do que viver nas circunstâncias do mundo, olhar para o mundo. A restauração final, o salmista também expressa a confiança em Deus como a verdadeira herança e recompensa, apontando para a ressurreição final que será realizada em Cristo Jesus. A segurança do justo está na promessa de Deus que nunca abandona. A promessa de Deus é nunca abandonar você. Isso começa lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. E nós caminhamos para Hebreus 13, 1. Ele nos sustenta. Salmo 37, 23, ele fala sobre isso. Filipenses 4, 19. Concede paz em meio às tribulações. João, capítulo 14, verso 27. Isaías 26, 13. Também é muito interessante esse texto. O Espírito Santo é a garantia da redenção futura. E nós vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Alguém lê para nós? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Amém. Aqueles que pertencem a Deus. No retorno de Cristo, Deus estabelecerá o juízo sobre os ímpios, enquanto os justos herdarão o reino eterno. E viverão plenamente em sua presença, livre de todo o pecado e sofrimento. Apocalipse 21, de 3 a 4. A ressurreição gloriosa terá vida eterna, plena comunhão com Deus. Na ressurreição, nós teremos vida eterna, plena com Cristo. Irmãos, parar para pensar sobre isso, parar para pensar sobre todas essas circunstâncias, parar para pensar sobre tudo isso, nos faz entender uma coisa. E o salmista nos leva a isso. Ele diz assim, o Salmo 70 destaca principalmente o aspecto da confiança, da soberania e justiça de Deus que se manifesta no Evangelho de Jesus Cristo da seguinte forma. Ele disse assim: a necessidade de uma nova perspectiva. Assim como o salmista só encontra descanso ao confiar em Deus, o Evangelho nos chama a abandonar a visão terrena e confiar em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, de 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2. Vamos lá. Colossenses 3, 1 e 2. Diz o quê? Colossenses 3, 1 e 2. E nesta noite, o salmista nos convida a olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. O salmista nos convida a entrar na presença de Deus. O salmista nos leva a ler o texto de Colossenses 1 e 2, dizendo: portanto,
se formos ressuscitados juntamente com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto? Vamos buscar as coisas que são lá do alto. O que é buscar as coisas que são lá do alto? É pensar em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei não sei se você já pegou pensando nisso, não sei se você já começou a pensar nisso, já pensou algum dia, mas às vezes eu andando para algum lugar, ou você andando também em algum lugar, você começa a pensar, que dia glorioso quando estivermos na presença de Deus. Que dia será esse, quando a trombeta soar? Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós seremos transformados, diz a palavra. E encontraremos com Cristo na glória. Quando eu leio quando eu vejo aquela música do grupo Logos, na época era Elo, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. É bom demais, né? Arrepia a gente todo. Eu não sei você aí sentado, mas a minha arrepiou todo. Saber que nós vamos estar com Cristo. Essa é a herança dos salvos em Cristo Jesus. Então vamos pensar nisso. Pensar nas coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Vamos imaginar isso, vamos pensar isso. Colossenses nos convida a pensar sobre isso. Buscar as coisas lá de cima. Pensar nas coisas lá do alto. Ele dá aqui uma verdade para a gente fazer isso, porque nós morremos e a nossa vida não pertence a nós mais, pertence a Cristo. Então não olha para o seu vizinho, olha para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Olha para isso. Precisamos olhar a Cristo. Pensar em Cristo Jesus. O sofrimento do justo e a vitória final. Jesus, o justo, sofreu injustamente na cruz, mas foi exaltado. Filipenses 2, de 8 a 11, ele fala sobre isso. O sofrimento presente não é o fim para os que confiam em Cristo Jesus. O sofrimento presente não é o fim para você e para mim, que conhecemos Cristo. Quando me pego pensando também naquele jardim de Getsemane, onde Cristo estava com seus discípulos, Jesus estava com seus discípulos. Ele disse para os discípulos, ficai aqui que eu vou orar um pouquinho mais adiante. Ele começa a orar, suor de sangue começa a escorrer. Suor de sangue. Por quê? Porque o seu pecado estava sobre ele naquela cruz. O seu pecado ele ia carregar naquela cruz. As suas angústias ele ia carregar. Os seus anseios ele ia carregar nas costas. As suas dificuldades ele ia carregar nas costas. É interessante quando a gente olha para isso tudo, a gente começa a pensar, como se deu isso? Como foi isso que aconteceu? Mas quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê o pai virando as costas para o filho, porque o filho estava carregando, estava nele sobre. Eu quero ir com você para Efésios, mais uma vez. E o Efésios capítulo 1, de 11 a 14. Efésios capítulo 1, do verso 11 a 14, que diz assim, de 11 a 14. Deixa eu achar aqui. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito dele, que ele fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. De antemão esperamos em Cristo Jesus. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o selo do Espírito Santo, o selo da promessa.
Irmãos, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Você tem uma marca. E nós temos essa marca. Nós temos isso. Quando o Pai olha lá de cima para baixo, para a terra, ele olha essa irmandade, ele fala assim: esses têm um selo do sangue do meu filho. Então, as circunstâncias ao nosso redor, irmãos, não pode ser empecilho para servir o Senhor. As circunstâncias ao nosso redor não pode ser um empecilho para que eu vá falar de Cristo para outras pessoas. As circunstâncias ao meu redor não pode ser um empecilho para que eu possa abrir o meu coração para o Senhor, falar com o Senhor, andar com Ele, de braços dados com Ele. As circunstâncias ao nosso redor não podem impedir isso, porque é Ele que vai nos fazer atravessar sobre isso, passar sobre essas dificuldades. Olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé faz com que nós vencemos os muros intransponíveis que muitas vezes nós achamos que não conseguimos atravessar. Irmãos, eu queria ir mais, eu queria ir mais além, eu queria pregar mais, para mim, mas eu vou encerrar por aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: se você ainda não mudou a sua perspectiva, como o salmista mudou, você precisa entrar na presença de Deus como o salmista entrou, para que a sua perspectiva mude. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por quem tu és, pela salvação que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém.